Olá, querido ouvinte, olá, querida ouvinte. Professor Rony Coser, do canal no YouTube Repensando Meu Cristianismo e do aplicativo bíblico ID, nosso companheiro aí já de algum tempo, difundindo a mensagem do Evangelho a tantos e em tantos lugares. Baixe já o aplicativo, instale no seu celular e venha desfrutar dos benefícios, dos textos e das reflexões que o aplicativo disponibiliza para você aí, além dos estudos bíblicos, vídeos, esse conteúdo que fica aí à sua disposição através do aplicativo. Eu quero neste breve áudio refletir com você sobre, de certo modo, é uma reflexão sobre o papel da igreja na sociedade e também a maneira como nós encaramos a igreja em sua relação com o meio no qual ela está inserida. E o título desse podcast é uma pergunta: a igreja é culpada? Bem, pessoal, se você é evangélico, você já percebeu, talvez você mesmo já tenha dito isso algumas vezes, que com frequência é atribuída, é colocada na conta da igreja a culpa pelas mazelas sociais, pelos problemas sociais que enfrentamos. Hoje mesmo eu estava aqui num grupo de WhatsApp e um irmão foi lá e gravou um áudio, e até de maneira bem ofensiva, bem agressiva, falando e dizendo que a essa greve de caminhoneiros e tudo isso que está acontecendo, estamos vivendo quase um caos no país, ou talvez já seja um caos, e ele fala, não, a culpa é nossa como igreja. E recentemente nós vimos aqui também no estado do Espírito Santo, no município de Linhares, estamos acompanhando aí pela mídia, o caso lá daquele homem que assassinou dois filhos, e ele que também era um pastor evangélico, enfim, pelo menos no título, e aí a gente vê pessoas comentando isso e dizendo, não, a igreja é culpada também, porque geralmente sempre quando fatos terríveis como esses acontecem, problemas, milhares de jovens que são assassinados no Brasil todos os anos, não, a igreja é culpada, o tráfico avança, não, a igreja é culpada, nós evangélicos somos culpados. Interessante que esse tipo de comentário parte de nós mesmos, que somos cristãos protestantes, evangélicos. E eu vejo isso muitas vezes até como reflexo da síndrome do papagaio. As pessoas ouvem determinadas expressões a partir dos púlpitos das suas igrejas, porque isso é falado nos púlpitos de nossas igrejas, isso é falado em mídias sociais, na internet, em pregações, a igreja é culpada, a igreja é culpada. E eu acho essa atribuição, né, pelas mazelas sociais, pelas tragédias sociais que acontecem, isso ser colocado, isso ser imputado na conta da igreja é no mínimo injusto e talvez até desonesto. É interessante que nós mesmos, como cristãos evangélicos, estamos cobrando da igreja um papel que, ouso dizer aqui, não é dela. A gente espera que a igreja mude o mundo, mas eu acredito que as pessoas que insistem nesse tipo de reflexão, nesse tipo de postura, não conhecem, no mínimo, um pouquinho de história da igreja. Falamos tanto da igreja de Atos, né, da igreja do livro de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, como nós costumamos nos referir àqueles primeiros cristãos, dos quais Lucas escreve lá no livro de Atos, mas procure saber como era Roma no primeiro século. Procure saber como era a Palestina no primeiro século. Procure saber como era a Palestina no tempo de Jesus. E você vai descobrir que nem Jesus e nem os apóstolos mudaram, nem a Palestina, muito menos o mundo. E é interessante que a gente hoje tem essa cobrança em relação à igreja e fica atribuindo à igreja a culpa por toda tragédia, toda desgraça. A gente presencia situações como essas, desse homem que matou os próprios filhos, duas crianças, e a gente culpa também a igreja, porque ele se dizia pastor. E a gente fala que a igreja é culpada por isso também, e a igreja agora virou culpada de tudo, né? Tudo de ruim que acontece, como se más pessoas, como se pessoas de má índole, de péssimo caráter, não existissem em todos os segmentos sociais. Então, a meu ver, essa é uma leitura reducionista, uma leitura preconceituosa, alimentada por nós evangélicos, que precisa seriamente ser revista. Não, eu sou um homem da igreja, estou a vida inteira na igreja, e eu ouso dizer aqui que não, a igreja não é culpada pelo estado em que o mundo e o Brasil se encontram. O Brasil se encontra no estado em que está, mas seria pior não fosse a presença da igreja. Eu acredito nisto, é a minha convicção, e falo isso por perceber o bem, o benefício que a igreja gera nas diversas áreas em que ela atua, na área social, na área educacional, na área de filantropia. A gente vê o papel da igreja, inclusive, contribuindo com áreas como saúde, nas questões políticas. A igreja tem uma participação, poderia ser maior, nós temos problemas, nós temos demandas a serem
resolvidas? Sim, é verdade, nós temos problemas, a igreja tem problemas, a igreja enfrenta uma crise, enfim, a igreja tem problemas, eu admito isso, reconheço isso, mas daí colocar nas costas da igreja a responsabilidade por tudo de ruim que acontece na sociedade, como se pelo fato da igreja existir, o Brasil já deveria ser um Brasil isento de problemas, isento de mazelas sociais. Não, essa é uma cobrança injusta, a meu ver é uma cobrança indevida e que deveria ser repensada por nós. O evangélico, ele tem uma mania que a meu ver é muito grave. Ele sai reproduzindo frases que ele ouve, frases de efeito, frases que soam bonitas, mas que muitas vezes não são pensadas, não são refletidas, são resultado muitas vezes de uma leitura reducionista, de uma leitura não dialógica, de uma leitura de mundo, de uma visão de mundo que não dialogou, por exemplo, com a história do cristianismo. Me mostre historicamente, em 2000 anos, quando foi que a igreja mudou o mundo. A igreja não mudou o mundo e ela não vai mudar, mesmo pós-tribulacionistas reconhecem que esta mudança não vai acontecer através da igreja por si só. Então, a meu ver, essa é uma leitura, um tipo de comentário que se repete, que se reproduz e que ajuda a aumentar, inclusive para a sociedade não cristã, essa caricatura que existe do que é a igreja, de qual é o seu papel na sociedade. Eu poderia falar sobre isso, mas não é a proposta neste áudio, neste podcast. Num outro áudio a gente reflete sobre isso, mas eu ouso aqui mexer nessa frase tão repetida, tão dita, de modo aí tão irrefletido, a meu ver. É hora da igreja repensar isso e entender que a missão da igreja não é transformar o mundo, a missão da igreja é evangelizar o mundo.